Então, nós vamos começar. A professora Elia teve um pequeno atraso, ela vai chegar daqui a uns 10 minutos, segundo ela me disse. Mas nós já vamos começando com a fala do professor Eros, tá? Então, em nome da comissão de graduação e dos cursos de filosofia, eu queria dar as boas-vindas a todos ao início do semestre e dizer que é uma alegria para mim e para os outros professores, eu também suponho, ver esse auditório cheio. E eu acho que eu posso falar também em nome do professor Felipe e da professora Inara, que também participam na condição de coordenadores dos cursos de pós-graduação da organização desse evento. A ideia dessas aulas inaugurais aqui é que a gente consiga reunir o maior número possível, de preferência todos os professores e os estudantes, todos os nossos cursos, para que a gente possa criar um ambiente, uma espécie de ritual, onde a gente possa, ao mesmo tempo, debater intelectualmente as ideias que os nossos colegas consideram assim relevantes e importantes. Também a gente tem então a oportunidade de conhecer muitas pessoas fazem todo o curso de filosofia e não conhecem todos os professores, então a ideia é que a gente dê a oportunidade a que todos se apresentem ao longo dos semestres. E também a ideia também é a gente criar um ambiente propício, né, a essas trocas intelectuais de alto nível, uma vez que para a elaboração da filosofia e da discussão filosófica de qualidade exige uma certa disposição psicológica, afetiva, apropriada. E isso a gente cria tanto individualmente quanto coletivamente em momentos como esse. Então, eu queria agradecer ao professor Eros por ter aceitado vir aqui falar e passo a palavra para ele. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Fico muito contente de estar proferindo, então, essa primeira fala. Mais contente ainda também de ver a casa cheia e vendo muitos rostos aqui familiares, pessoas para quem eu já dei aula, mas muitos rostos também que não são familiares para quem talvez eu não dei aula ainda. Tá. Como foi anunciado, eu vou falar então sobre filosofia da inteligência artificial. Eu não vou falar exatamente o meu título agora, daqui a pouco eu vou dizer qual que é o título ao longo da minha fala. Eu preparei, então, uma fala aqui para vocês. Eu vou seguir o texto, porque senão não vou conseguir fazer com que tudo caiba em 30 minutos. Mas não é um artigo, não é um texto, enfim, abstruso, né, como diria o Hume. É um texto feito, enfim, para uma situação como essa. Então, eu acredito que vocês vão acompanhar bem. Esse texto não foi escrito pelo ChatGPT, nem por qualquer modelo amplo de linguagem. Mas a questão que poderiam me colocar é: esse texto poderia ter sido escrito pelo ChatGPT? Espero que não. E se pudesse, deveríamos nos importar que não tenha sido escrito pelo ChatGPT? Espero que sim. A experiência real de ouvir o que o Eros tem a dizer sobre filosofia da inteligência artificial se concretizará apenas se eu for o autor desta fala. A promessa do Departamento de Filosofia de uma palestra minha não se cumprirá se, ao fim e ao cabo, sou apenas o porta-voz de um texto alheio. Vocês teriam sido todos vítimas de um embuste. E que triste sina seria a minha ao me transformar em um veículo da pseudo-agência de uma máquina. Em um célebre texto de 1950, Maquinaria Computacional e Inteligência, Alan Turing levantou a pergunta de se máquinas digitais podem pensar. Para não cair na repetição, mas sobretudo para desenvolver alguns temas que me são caros na minha própria pesquisa, vou levantar a pergunta paralela se máquinas digitais
podem cuidar. E aí está o título do meu texto. Máquinas podem cuidar? Sim, isso mesmo, cuidar. Na verdade, minha pergunta poderia não estar muito distante da de Turing, já que uma das acepções de cuidar é pensar, refletir, supor. Como quando, por exemplo, digo que fulano cuidou muito antes de tomar uma decisão. Cuidar também significa prestar atenção. Eu cuido para que Thanatos, um dos gatos que vive comigo, não pule a cerca do jardim e se embrenhe no mato. Em todo caso, a minha pergunta não é apenas uma variação verbal da de Turing. Estou de fato interessado na acepção de cuidado, que envolve tratar do bem-estar do outro, no sentido em que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos cuidam da nossa saúde. A minha pergunta não é exótica, nem é motivada pelo interesse filosófico de cercar um conceito percorrendo mundos possíveis distantes. A oferta de dispositivos e aplicativos cuidadores já é uma realidade. E o futuro não muito distante promete uma enxurrada de robôs que cuidarão de idosos em asilos. A ideia de dispositivos cuidadores não surgiu agora. Um dos primeiros chatbots, desenvolvido no início dos anos 60, chamava-se Elisa. Esse chatbot pretendia imitar o comportamento de uma psicanalista durante uma sessão de análise. Na época achava-se graça, já que a imitação era tão grotesca que ninguém propôs ou mesmo cogitou usar a Elisa no cuidado da saúde mental. Bom, os tempos mudaram. Na plataforma U-Boot, encontramos a seguinte apresentação do aplicativo. Vou citar. A plataforma de saúde U-Boot oferece apoio à saúde mental baseado em chat e instantaneamente acessível aos seus pacientes. E oferece também ferramentas e insights que você precisa para melhorar a experiência de cuidado dos pacientes. Em seguida, propagandeiam. O U-Boot é o primeiro agente relacional do mundo a criar com pessoas um vínculo que é comparável àquele obtido por um terapeuta humano. Fim de citação. Trata-se de um chatbot que visa oferecer companhia digital a pessoas que precisam de apoio emocional e a saúde mental em geral, auxiliando-as a lidar com as suas experiências de ansiedade, depressão, angústia e etc. A pergunta podem máquinas digitais cuidar pode ser lida descritivamente ou normativamente. Na verdade, as duas leituras me interessam. Lida descritivamente, queremos saber se máquinas digitais reúnem as capacidades necessárias para cuidar. Turing estava interessado em saber se alguma máquina digital possível reúne as capacidades necessárias para pensar. A pergunta sobre o cuidado me permite explorar algumas características da mentalidade que normalmente ficam ofuscadas quando, como Turing, focamos em uma atividade puramente linguística. Quando lemos a pergunta normativamente, queremos saber se deveríamos permitir ou almejar que as máquinas ocupem a função de cuidar. No momento oportuno, teremos de ponderar qual é o valor da conexão humana real e se faz diferença que sejamos cuidados por um humano ou por uma máquina não humana. Comecemos pela questão descritiva. É claro que cuidar, especialmente cuidar bem, envolve o juízo e, portanto, envolve pensar. Identificadas as necessidades do paciente, o cuidador precisa encontrar os meios disponíveis para atender às necessidades do paciente. Como Turing, também podemos propor um jogo de imitação. É o que eu proponho fazer. Após uma consulta, pacientes deveriam discriminar se foram atendidos por um cuidador humano ou por uma máquina cuidadora. Para que a atividade não seja trivial, podemos imaginar que quando o paciente é atendido pela máquina cuidadora, um ator humano é usado como interface.
Munido de fones minúsculos nos ouvidos e lentes com câmeras nos olhos, o ator humano segue à risca as instruções da máquina cuidadora. Suponhamos também que o ator é tão bem treinado que ele consegue falar e agir de modo fluido na medida em que recebe os comandos da máquina. Falas e comportamentos truncados, para além do esperado em um humano não teleguiado, não ocorrem. Ao longo da consulta, o paciente observa se as perguntas, explicações e respostas do cuidador fazem sentido, se ele parece bem informado. A esse respeito, o jogo correria como o de Turing. Ao final da consulta, o paciente julga o manejo do conhecimento proposicional do cuidador. Se a máquina cuidadora consegue fazer um manejo suficientemente inteligente das informações que possui, a ponto de confundir o paciente, ela passa no teste. Contudo, há muito mais em jogo em uma consulta do que o conhecimento proposicional do cuidador. Se formos adiante no rol diversificado de atividades que o cuidado compreende, fica ainda mais claro que há muitas habilidades e saberes fazeres que não se resumem à posse de um conhecimento proposicional. O próprio modo como o cuidador observa o seu paciente, em busca de padrões e sintomas, embora envolva, claro, conhecimento proposicional, não se resume à posse desse conhecimento. É notável, por exemplo, a acuidade observacional de Oliver Sacks ao atender o paciente P, um sujeito que perdeu a capacidade de reconhecer fisionomias, não só de faces, mas de objetos em geral. Em termos da Gestalt, é um sujeito que perdeu a capacidade de perceber a organização que dá unidade a um objeto. Um sujeito nessa condição pode ser ainda capaz de detectar a forma geométrica do nariz, da boca, dos olhos, das orelhas, mas não é capaz de ver um rosto. Em um momento icônico da consulta, P chega a confundir a sua esposa com um chapéu. Esse é o título, inclusive, de um dos livros do Oliver Sacks. Acompanhemos a sagacidade perceptual de Oliver Sacks nas suas próprias palavras. Cito: ele, o paciente P, me encarou com as suas orelhas. Eu cheguei a pensar, mas não com os seus olhos. Esses, em vez de me observar ou olhar atentamente para mim, me captar de maneira habitual, realizava fixações estranhas repentinas no meu nariz, na minha orelha esquerda, na minha orelha direita, para baixo até o meu queixo, para cima até o meu olho esquerdo, como se notando, mesmo estudando essas características individuais, mas não vendo a minha face como um todo, as expressões cambiantes, eu como um todo. Fim de citação. Não nos enganemos. Uma vez ciente da situação de P e da descrição de Sacks, do comportamento de P, pode parecer fácil observar o modo como o P se atém a detalhes esquemáticos, mas não ao todo. Mas essa é uma discriminação acerca do comportamento de observação de P que exige atenção, perícia, treinamento. Exige ser capaz de acompanhar a dinâmica do olhar e expressões faciais do outro e encontrar padrões relevantes nessa dinâmica. Dificilmente, sem a experiência e o treinamento adequados, eu poderia notar o que Oliver Sacks foi capaz de ver. Falar de um saber fazer que não se reduz à posse de conhecimento proposicional não implica em assumir uma dimensão inefável da nossa cognição. Implica apenas em reconhecer um modo prático não proposicional de habitar o mundo. Enquanto observo,
Passeando pela orla do Guaíba, vejo um jovem fazendo acrobacias inusitadas com uma bicicleta. Enquanto observo, posso pensar que a maneira habilidosa e inteligente pela qual ele maneja a bicicleta não é a maneira pela qual eu posso manejar uma bicicleta. Veja, não há nada de inefável na habilidade extraordinária desse jovem. Eu poderia apontar para ele, enquanto faz as suas acrobacias, e fazer uma série de afirmações sobre a maneira como ele maneja a bicicleta. Mas eu continuaria não sabendo manejar a bicicleta como ele maneja. Não tendo as habilidades ciclistas que ele possui, eu não habito o mundo da bicicleta como ele habita. O mesmo se aplica ao mundo de comportamentos, expressões, sintomas e déficits que o Oliver Sacks habita. Oliver Sacks, que é um médico neurologista, para quem não conhece. O modo como, ao exercer o seu ofício, ele se direciona a todas essas coisas através das suas habilidades de escuta, observação e de cuidado, revela muito sobre o que são, sobre um olhar clínico e de cuidado, expressões, comportamentos, sintomas e etc. Uma passagem da Kim McLaren me ajuda a articular melhor o que estou mirando. Vou citar. O milagre afortunado de estar com outros é que os seus modos de se direcionar ao mundo podem nos abrir para novos significados. Quando, por exemplo, eu vou para a fazenda do meu amigo e sou introduzido pela primeira vez a cavalos vivos reais, eu descubro mais sobre o que é um cavalo do que qualquer livro de figuras ou texto foi capaz de me dizer. Isso acontece não apenas porque eu venho a ver os cavalos em ação, mas porque eu posso ver no comportamento do meu amigo, em direção aos cavalos, todas as possibilidades que eles não estão no momento realizando. Analogamente, podemos dizer que aprendemos o que são pacientes e as possibilidades de interação que eles oferecem, observando como bons cuidadores agem em direção aos pacientes. O leitor assíduo de Oliver Sacks pode confrontar o modo como ele, Oliver Sacks, trata e se direciona aos seus pacientes com o modo como os seus médicos, psicólogos e profissionais da saúde em geral já o trataram. Se tiver sorte, muita sorte, talvez nenhum contraste seja saliente. Mas se for um paciente mediano, como é o meu caso, saltará à vista a maneira humana, atenta e sensível com que Oliver trata os seus pacientes. E a maneira desumana, desatenta e insensível com que alguns, não estou generalizando, desses profissionais já o trataram. Nessas diferentes maneiras de agir, emerge o contraste entre o paciente humano e o paciente mero pedaço de carne. No primeiro caso, o paciente é alvo de um cuidador que sabe como cuidar bem, mas não no segundo. Se ainda não me fiz suficientemente claro sobre a vasta extensão dos saberes fazeres que não são rastreados no teste de Turing e análogos, vejamos mais alguns exemplos. Todo mundo já deve ter tido a experiência desconfortável de conversar com alguém que se aproxima demais do seu rosto. Por alguma razão, essa pessoa não aprendeu o que todos nós aprendemos implicitamente desde muito cedo. Ao falar com alguém, é preciso manter uma distância razoável. Que distância? Nenhuma em particular, mas uma distância não incômoda e suficiente para a comunicação, a qual aprendemos a ajustar conforme o contexto e o interlocutor. Amigos podem falar próximos uns dos outros, num bar barulhento ou quando fofocam em um local público. E casais podem fazê-los em locais silenciosos ou barulhentos pelo simples prazer de se sentirem próximos. O interlocutor gripado pode, na verdade, talvez deva, assim espero, manter uma distância muito maior que a usual. Mais uma vez, alguém pode, quem sabe até uma máquina digital,
poderia saber todas essas verdades ou regras sobre a distância razoável que se deve manter do seu interlocutor, sem, nas palavras do Ryle, conhecer essas regras na maneira executiva de ser capaz de aplicá-las, isto é, sem saber como manter a distância adequada do seu interlocutor. Voltemos agora ao cuidador na situação de consulta. Em muitos casos, o médico terá que auscultar e tocar no corpo do paciente para detectar sintomas e problemas. Para além da habilidade técnica para detectar normalidades e anomalias no funcionamento do corpo do paciente, ele precisa desenvolver também o seu tato, no sentido moral e prudencial do termo. O corpo que ele toca não é apenas um corpo físico, de carne humana, mas um corpo vivido, isto é, um corpo de uma pessoa com sensibilidades próprias. O modo como o cuidador ausculta e toca precisa ser respeitoso. Ele também precisa ser sensível e se importar com o paciente. Em especial, ele precisa ser sensível às sensibilidades diferenciadas dos pacientes. Se ele realiza um procedimento em um paciente que então reclama de sentir um grande desconforto ou incômodo, o cuidador não pode desmerecer e desacreditar esse relato com base na afirmação de que esse procedimento é indolor e nenhum paciente anterior jamais reclamou. A própria natureza do desconforto pode variar. Pode ser o caso de uma dor aguda devido a uma sensibilidade, pressão física fora do comum, mas também pode ser um caso de pavor devido ao medo ou repulsa de ser tocado. O cuidador tende a aprender a identificar e a lidar com essas diferentes sensibilidades na própria maneira como ausculta e toca o corpo vivido. Ser sensível à sensibilidade alheia é uma habilidade arduamente adquirida e continuamente aprimorada. A cegueira à sensibilidade do paciente, como no caso que acabei de imaginar, gera situações de injustiça testemunhal. O cuidador desacredita o relato do paciente. Luciane Spencer afirma que a situação de pessoas com demência ou Alzheimer é ainda mais crítica. Nos estágios mais avançados, essas pessoas não conseguem mais fazer uso da linguagem verbal. Elas também são normalmente percebidas como estúpidas, infantis, ou mesmo como não estando presentes, ou não sendo mais elas mesmas. Como consequência, é comum que cuidadores não vejam as expressões não linguísticas dessas pessoas como significativas. Contudo, gestos, toques, linguagem corporal, expressões faciais continuam sendo usadas por elas para comunicar as suas necessidades, preferências e mesmo para compartilhar experiências. Elas podem dizer que querem algo apontando ou tentando trazer esse algo para perto. Diferentes expressões faciais podem comunicar uma variedade muito rica de emoções. Spencer, então, argumenta que um tipo de injustiça testemunhal é infligido às pessoas com demência, que inibe a linguagem, se a sua comunicação não verbal é ignorada ou desdenhada como sem significado. Para o que me interessa, esse caso chama a atenção para a importância do saber fazer não linguístico dos pacientes e a necessária atenção e abertura do cuidador para a manifestação desse saber fazer. O bom cuidador de pessoas com demência ou Alzheimer precisa treinar a sua habilidade de acompanhar e entender a rica comunicação não verbal dessas pessoas. É hora de voltar à minha fantasia do jogo da imitação do cuidador. Não me parece que a máquina digital poderia valer-se do humano ator como uma interface para exibir os saberes fazeres que um cuidador precisa ter. O saber fazer não se resume a um conjunto de regras que a máquina poderia utilizar para instruir a sua interface humana. Para ter e exibir os saberes fazeres necessários, a máquina digital teria de habitar esse corpo. Não no sentido em que ocupa um lugar nesse corpo, mas no sentido em que é esse corpo.
Para continuar a minha fantasia, precisaria, portanto, substituir a máquina digital mais o ator humano por um robô humano cuidador. Vamos supor que a tecnologia para um robô humanoide externamente indistinguível de um humano, como lá os replicantes de Blade Runner, estará disponível em um futuro não muito distante. O que foi dito até agora sobre o saber fazer não parece colocar um impedimento para esta possibilidade. O máximo que podemos dizer é que a arquitetura de fundo desse robô humanoide não poderá ser apenas simbólica. Talvez um híbrido de máquina de Turing, de redes neurais e a arquitetura de subsunção do Rodney Brooks, o pai da robótica corporificada, seja suficiente para ter e exibir um saber fazer. Mas nem tudo são flores. Vimos que a atividade de auscultar requer atenção às sensibilidades do paciente. Requer importar-se com como o paciente se sente. Um cuidador que não se importa é um cuidador que qualificaríamos como desumano. Nosso robô humanoide cuidador precisa, portanto, ser equipado com a capacidade de se importar com o outro e, por tabela, com a capacidade de se importar em geral. Giovanna Colombetti define a afetividade como, cito, a falta de indiferença, uma sensibilidade ou interesse pela própria existência. Fim de citação. Caracterizada nesses termos, a afetividade é a capacidade geral de se importar, mais básica que emoções e humores específicos. O que poderia estar na origem de tal capacidade? Seres vivos são imbuídos de afetividade. Seres vivos são sistemas autônomos que continuamente se autoproduzem, se autoindividuam. Eles são autônomos no sentido em que a sua organização é condição para a contínua produção dos seus processos e componentes constituintes, os quais, por sua vez, são necessários para a manutenção dessa organização. Isso significa que nenhum processo ou componente do organismo vivo é isoladamente autossuficiente. Fora do sistema que compreende o ser vivo, os seus processos e componentes decaem e cessam de existir. Eu tiro um coração meu para fora do meu organismo, rapidamente ele cessa de existir. Por essa razão, os seres vivos são seres precários. A precariedade está na origem da afetividade. Seres vivos lutam contra o tempo. Seres vivos são inquietos, pois precisam agir e interagir com seu ambiente para manter a sua existência incessantemente. As interações com o meio importam na medida em que são, em virtude da própria organização do ser vivo, benéficas ou maléficas para a sua manutenção. Em contraste, como salienta de Paolo, vou citar, um robô é completamente desprovido de significância, no sentido de que apenas figurativamente podemos dizer que um robô se importa com o que está fazendo. Ele não tem interesse na realização contínua do seu comportamento. Fim de citação. Alguém poderia objetar que um robô não é indestrutível e que ele poderia ser programado para substituir partes que apresentem defeitos. Mas as suas partes não decaem, nem dependem organicamente umas das outras. Diferente de nós, um robô não luta contra o tempo. Ele poderia otimizar a sua existência permanecendo quieto e imóvel, em um estado de absoluta indiferença. Nós não temos essa prerrogativa. A autonomia e precariedade dos seres vivos são suficientes para a afetividade. Eu não pretendo insistir que só os sistemas vivos autopoéticos podem exibir a capacidade da afetividade. Talvez haja outras maneiras disponíveis para máquinas de se obter essa capacidade. Não sei. Mas o que me interessa agora, já me direcionando à finalização da minha fala,
é me voltar à pergunta normativa de se é desejável ou se deveríamos permitir que robôs humanoides cumpram a função de cuidar. Pode-se argumentar que mesmo que tais robôs não exibam a afetividade, isso é, mesmo que eles não se importem com o que quer que seja, eles poderiam simular se importar suficientemente bem a ponto de oferecer um bom cuidado. A imitação poderia ser boa o bastante. Eu poderia continuar essa discussão apelando a razões utilitaristas para aceitar ou rejeitar que robôs cumpram a função de cuidador. Talvez sejam indispensáveis em países pobres e muito populosos para universalizar o cuidado de forma barata, ou onde o recurso humano de cuidadores é de qualquer forma crescentemente escasso, como nos países ricos de populações envelhecidas. Embora esse tipo de ponderação não seja irrelevante, estou interessado em uma questão anterior e mais fundamental. Nos importamos que quem cuide de nós realmente se importe com como nos sentimos? Essa pergunta nos remete ao experimento de pensamento de Nozick, da máquina de experiências. Essa máquina poderia te dar qualquer experiência que você desejar. Ao se conectar a ela, você poderia ter a experiência de escrever um grande romance, eliminar a fome no mundo, libertar os animais não humanos do jugo humano, quem dera. E quem sabe, proferir uma palestra de filosofia interessante, quem dera mais ainda. A máquina poderia, então, ser programada para te fornecer ao longo da vida apenas experiências que você deseja ter. A pergunta é se você optaria viver nessa máquina a vida toda. Para Nozick, a resposta é claramente negativa. Vou citá-lo. Nos importamos mais do que apenas com como nos sentimos a partir de dentro. Há mais na vida do que se sentir feliz. Nós nos importamos com o que realmente é o caso. Fim de citação. Não precisamos aguardar pela máquina de Nozick. Na medida em que formos inundados por simuladores humanoides, simuladores de cuidadores, simuladores de amigos, simuladores de parceiros, simuladores de professores e professoras, o nosso mundo poderá se aproximar muito do universo ficcional retratado em um show de Truman. Sem saber, desde criança, Truman vive em um reality show, onde todos ao seu redor fingem, ou se quiserem, simulam ser seus colegas, amigos, confidentes, parceiros e etc. Por mais que Truman possa ter tido uma vida repleta de boas experiências, é difícil não concordar com Nozick que importa que essas conexões não eram reais, que não se tratavam de amigos, colegas, confidentes e parceiros reais. Quanto à conexão humana real, estamos dispostos a abrir mão. Qual é o valor da conexão humana real? Essas são as questões que, como filósofas e filósofos, temos de responder. Finalizo com uma preocupação distópica. Somos seres antropomorfizantes. Atribuímos muito facilmente características humanas ao que se parece com um humano, ou se comporta como um humano. Koalas são fofinhos porque exibem expressões faciais que remetem a expressões humanas. O jacaré não tem a mesma sorte. No filme Her, o protagonista se apaixona pelo seu sistema operacional Samantha, que se comunica com ele através da voz envolvente de Scarlett Johansson. Pacientes do terapeuta generativo U-Boot sentem que tem uma conexão com ele. Alguns relatam o seguinte, cito, eu acredito que o U-Boot gosta de mim. O U-Boot e eu nos respeitamos. Eu sinto que o U-Boot me aprecia. Eu sinto que o U-Boot se importa comigo, mesmo quando eu faço coisas que ele não aprova.
Ao explorar as nossas tendências antropomorfizantes, pode não ser muito difícil nos fazer abrir mão de parcelas significativas da conexão humana real. E se a antropomorfização for paradoxalmente a porta de entrada para uma distopia em que, apesar de membros da espécie humana, nos desumanizamos e nos aproximamos de uma existência meramente maquinal. Podemos achar graça na questão colocada nesses termos, mas em outras situações a introdução de uma nova tecnologia afetou inadvertidamente o nosso modo de ser. Se nos acostumarmos com cuidadores que apenas simulam se importar, pode ser que não cheguemos a nos tornar seres desprovidos da capacidade de se importar. Afinal, continuamos sendo seres vivos. Mas podemos nos tornar seres que mais simulam se importar do que realmente se importam. Devemos estar alertas para que isso não aconteça. Não acho que precisemos nos preocupar com a ameaça existencial de um futuro em que as máquinas nos dominam, como vemos na mídia alimentada pela hype da inteligência artificial. Mas como humanos, deveríamos nos importar com as maneiras pelas quais novas tecnologias afetam o nosso modo de ser. Acho que era isso. Agradeço a atenção de vocês.